Queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes e aos que nos acompanham pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos. Boa noite. O estudo que nós preparamos para hoje é a parábola do grão de mostarda. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 18 e 19. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. E no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 30 a 32. Mas como nós sempre fazemos, antes de nós iniciarmos os nossos estudos, uma prece. Então, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, para que ilumine os nossos mentores e os mentores de cada um aqui presentes, para que possamos entender o estudo de hoje, para que possamos, assim como o grão de mostarda, nos expandir. Que Jesus nos ilumine e estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. Num contexto geral, os evangelistas registraram 32 parábolas. O que é uma parábola? Parábola é uma história pequena para transmitir ensinamentos complexos. Jesus usou de parábolas para esclarecer melhor seus ensinos. São figuras e quadros do dia a dia para facilitar a compreensão das coisas espirituais. A parábola evangélica é uma instrução alegórica, sempre com um fim moral, como um meio de compreender uma lição espiritual. A parábola do grão de mostarda, relatada por Mateus, diz assim: Então Jesus contou-lhes uma nova parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida, é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. É dessa forma que Mateus registrou e nos legou o que Jesus nos disse. O que é essa parábola do grão de mostarda? Se naquele tempo de Jesus, ele contou para os seus discípulos, e até hoje nós ainda tentamos entender isso. O grão de mostarda era, na época, um dos menores grãos que se plantava. Apesar dessa parábola ser curtíssima, ela nos traz um grande ensinamento sobre a fé e o reino de Deus. A semente de mostarda, sendo extremamente pequena, depois de germinada, ela cresce e pode alcançar até 3 metros de altura. Isso é comparado a um homem em cima de um cavalo. Isso vai dar os 3 metros. E o reino de Deus, o reino dos céus, é como a semente de mostarda? Como assim? Jesus compara o reino de Deus à semente de mostarda, que apesar de pequena, semeada se torna uma grande árvore e abriga os ninhos dos pássaros. Quando Jesus comparou o reino de Deus ao grão de mostarda, ele não estava relacionando o tamanho da semente ao tamanho de Deus, do reino de Deus. Mas o poder de crescimento da palavra do reino de Deus, do reino dos céus, que mesmo em uma pequena dose, a palavra do Evangelho é capaz de crescer, multiplicar seu tamanho ao ponto de abrigar a todos que procuram por um abrigo.
E que é o reino de Deus? O evangelho anunciado por Jesus de forma simples e com os humildes. Quem que ele teve como discípulos e apóstolos? Foram os pescadores, primeiro, os discípulos dele. Como Jesus entrou em Jerusalém? Entrou em cima de um jumentinho. E apesar dessa simplicidade, o evangelho se espalhou pela terra e até hoje gera muitos frutos. O reino dos céus pode ser considerado como tudo que está acima, abaixo, à esquerda, à direita de nós. Todo esse espaço imenso que nos rodeia, infinito, onde balançam os astros e brilham as estrelas. Todo esse espaço que nos parece vazio, mas que encerra multidões de seres e de mundos onde se vangloriam maravilhas de Deus. Quem enfia a mão numa poça d'água, de preferência uma poça d'água bem barrenta, não sabe o quanto de seres minúsculos que tem ali. Quem olha para o céu, principalmente agora, no inverno, o céu está limpo, se bem que aí na cidade as luzes da CEMIG não deixam a gente ver as estrelas, mas vai ver que está pontilhado de estrelas. Aí, nessa poça d'água barrenta, nessa imensidão do céu, está o reino dos céus, o reino de Deus. Para quem vê tudo isso com os olhos de carne, parece o seu conhecimento insignificante, como é uma semente de mostarda. Mas depois que estudamos esse fenômeno, assim como depois que se planta a semente, nossa inteligência se dilata. Como se dilata a semente quando germina? Transforma-se o nosso modo de pensar, como costuma acontecer a semente transformada já em erva. E o conhecimento do reino dos céus cresce em nós como cresce a mostarda, a ponto de nos tornarmos um centro de apoio em torno do qual giram os espíritos. Bem assim, os homens que sentem a necessidade desse apoio moral e espiritual, da mesma forma que os pássaros, para o seu descanso, procuram as árvores mais exuberantes para gozarem a sombra benéfica das suas ramagens. Notem para ver, quando você diz que é espírita, como as pessoas te procuram. Será que meu parente tem algum recado para mim? Isso é como ser um ramo dessa árvore imensa que Deus deixou para nós. Quando se é procurado, é porque o reino dos céus já está brotado no coração. É porque essa semente de mostarda já brotou, está a ponto de frutificar. E o grão de mostarda serviu 2 vezes para as comparações de Jesus. Uma vez ele comparou ao reino dos céus. Na outra vez ele comparou com a fé. O grão de mostarda tem substância e uma semente faz esse efeito de expansão. Essa mesma substância se transforma em árvore, dá depois muitas sementes e muitas árvores, e até suas folhas servem de alimento. Aqui eu faço uma pausa, uma pergunta, mas não preciso responder não. A gente pega uma espiga de milho, tira uma semente, a gente consegue contar quantos grãos de milho tem naquela espiga, mas pegando apenas um grão, a gente sabe quantos grãos de milho, quantas espigas vão produzir esse pequeno grão, essa semente de milho. É mais difícil saber, né? É assim que é o reino dos céus se transformando. Mas é preciso que tenha fertilidade da terra, fertilidade do solo,
para que trabalhe a germinação, haja transformação, crescimento e frutificação do que foi semente. E é necessário, a seu turno, o trabalho da semente e da planta no aproveitamento desse elemento que lhe foi dado. Assim acontece com o reino dos céus na alma humana, na nossa alma. Sem o trabalho dessa semente, que é feito pelos Espíritos do Senhor, sem o concurso da boa vontade, que é a melhor fertilidade que lhe podemos proporcionar, sem o esforço da pesquisa, do estudo, não pode aumentar e engrandecer nós, não se pode mostrar tal como é, assim como a mostarda não se transforma em hortaliça sem o emprego dos requisitos imperiosos para essa modificação. Se nós ficarmos estagnados, sem estudo, sem procurar conhecer a nós mesmos, nós não produziremos os frutos necessários. O reino dos céus é comparado aos fenômenos do crescimento e da expansão. O grão de mostarda, como símbolo do crescimento, é uma semente minúscula, mas germina, cria raízes, cresce, ramifica-se, desenvolve-se e até que reproduz a planta da qual brotou, tornando-se a maior das hortaliças onde as aves podem pousar e fazer ninhos. Assim acontece com o reino dos céus na nossa alma. Leva algum tempo para que a alma adquira condições para vislumbrar o reino dos céus, mas sentindo este avivamento interior, com a assimilação do Evangelho, um impulso de ascensão dá novos rumos à existência. A nossa alma, antes de conhecer o Evangelho, tinha muita potência para crescer. Mas a partir do instante que começa a conhecer o Evangelho, começa a ramificar, a brotar, a se expandir. Leva tempo? Sim, leva um tempo. Para que essa nossa alma adquira essas condições para vislumbrar o reino dos céus. Mas sentindo esse avivamento interior, com a assimilação do Evangelho, esse impulso de ascensão cresce. E a alma presa ao erro e nas imperfeições vislumbra as esferas resplandecentes, onde outras almas mais evoluídas gozam a plenitude da felicidade, encorajando-a, dando-lhe força para trabalhar no próprio crescimento. E isso nos remete à parábola do rico e Lázaro, que o rico, estando na geena, vislumbra Lázaro no seio de Abraão. Vê que Lázaro no seio de Abraão resplandece. Então o rico tem esse impulso de crescimento. A fé é a mesma coisa, parece-se com um grão de mostarda, quando já é capaz de transportar montanhas, mas a sua tendência é sempre para o crescimento, a fim de fazer mudança para melhor. A fé verdadeira estuda, examina, pesquisa, sem espírito pré-concebido, e cresce sempre no conhecimento e na vivência do Evangelho de Jesus. O Espiritismo, com seus fatos positivos, vem dar um grande impulso à fé, desvendando a todos o reino dos céus. O Espiritismo é onde a fé é raciocinada. É preciso, não como Tomé, ver para crer, crer para ver. Sempre nós acreditamos e sabemos que o Espiritismo explica o que ficou inexplicado. Ele é o Consolador prometido por Jesus.
Assim, o reino celeste abrange o infinito. A fé é tudo e dela todos precisam para crescer no conhecimento da vida eterna. Os apóstolos perguntaram a Jesus, pediram a Jesus que aumentasse a fé deles. Jesus foi categórico respondendo: se vocês tiverem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, pedirão a esta árvore: saia daqui e plante-se no mar. E essa árvore vai sair daqui e plantar-se no mar, se for feito com fé. E essa árvore vai obedecer. Paulo, o apóstolo, nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo pequena, a fé tem que ser baseada na certeza, e por isso a fé é fundamentada. Mesmo que pequena, é capaz de mover o impossível. Essa convicção se dá lendo e ouvindo a palavra de Deus, os evangelhos. Em outra passagem, os discípulos tentam expulsar um demônio de um homem e sem sucesso. Jesus intervém. Em reservado, os discípulos perguntam a Jesus por que eles não conseguiram expulsar o demônio. Jesus fala: é por causa da pouca fé que eles tinham, comparando ser menor que um grão de mostarda. Dessa maneira, podemos entender o real poder da fé e sua eficácia. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, já seria o suficiente para uma grande mudança em nossas vidas. Por isso, devemos perseguir com todas as forças, crescer em fé, para que através de nós, em fé, possamos realizar grandes coisas. A semente de mostarda segue uma sequência lógica, e é o que acontece com nossas vidas. Com as estações do tempo também acontece essa sequência lógica. A semente precisa brotar, crescer, frutificar. Em nós, a fé precisa nascer, crescer, frutificar. Isso numa sequência lógica. As estações do tempo também. Nós estamos no inverno, daqui a pouco vai vir a primavera, e depois vem o verão, e depois o outono. São todos ciclos. E a fé precisa de um pouco de paciência. E aí Emmanuel nos esclarece com a paciência e a esperança. Quem fala de paciência se refere à esperança. Paciência quer dizer saber esperar. Nesse sentido, é justo recorrermos à lição evangélica. Primeiro, a semente lançada à terra, depois a flor na ramaria, em seguida, a formação da espiga e logo após, o grão surgindo da espiga, assegurando a colheita. Todas as forças da natureza esperam com paciência as realizações para as quais se destinam. Não sei se alguém aqui já viu uma mina d'água brotando do solo. Um olhinho d'água surgindo no morro. Esse fio d'água de uma nascente incorpora-se a um outro, formando a fonte, e essa fonte desce para o rio, que depois entra em um outro rio, transformando-se e vai jogar no grande mar. Assim como nós. Se acalentas algum plano de felicidade, se aspiras a conquistar o conhecimento superior, se anseias obter a compreensão de um ente amado
ou se desejas a recuperação de um ente querido, trabalha e serve, sempre na direção do alvo por atingir, sem desânimo e sem precipitação, contando sempre com Deus, porque as leis divinas para te garantir a concretização desse ou daquele propósito em matéria de execução do bem, apenas te solicitam saber esperar. Mas aí sabe como é que uma pessoa tem paciência? Emmanuel nos explica. Um notável sinal de paciência é aquele da pessoa que, interpelada por mais de 5 vezes sobre o mesmo assunto, atende sempre com a mesma gentileza e com o mesmo tom de voz da primeira resposta. Já notaram se tem paciência ou não? As mães sempre têm. A criança, mãe, que hora que eu vou para a aula? Daqui a pouco. Mãe, que hora que vai para a aula? Daqui a pouco. Mãe, que hora que vai para a aula? Aí você já está, daqui a pouco. Na 5ª vez, será que vai ter essa mesma calma, essa mesma paciência? É aí que se tem o sinal de paciência. Continua Emmanuel. Atirada ao ninho escuro do canteiro em que deve desabrochar, a semente sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desenfaixam-se das forças inferiores que a constrigem, a fim de que os seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal desponta, normalmente sofre o ataque dos vermes, a avalanche dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta humilde crê instintivamente na sabedoria da natureza que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza para frutificar mais tarde nos valiosos recursos que sustentam a vida. Por isso, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade vitoriosa e no trabalho, e no silêncio do trabalho incessante no bem a que foste trazido, ergue-te para a luz soberana, na certeza de que, através da integração com o amor puro que nos rege, os destinos chegarão sob a generosa proteção do celeste semeador à frutificação da verdadeira felicidade. Nós não devemos nos desesperar, porque a semente demora um tempo para brotar e frutificar. Assim nós estamos desesperados para que chegue o Natal logo? Espera um pouquinho. Ainda estamos no inverno, tem o outono para chegar, e depois o Natal é só no verão. Não precisa pressa. E nos remete também a um conselho de Abigail para Paulo, citado por Emmanuel também. Paulo, tenha calma, espera, ama, serve e trabalha e perdoa. Assim nós devemos amar, esperar, ter calma. Os nossos problemas vão continuar sendo nossos problemas. A nossa transformação moral vai ter que ser feita por nós mesmos. Assim como a semente demora um tempo para brotar e germinar, nós não vamos ficar livres das nossas imperfeições de um instante para outro. Assim como a semente de mostarda cresce, transforma-se em árvore
e abriga os pássaros, nós, através das nossas reformas íntimas, da nossa reforma moral, já que nós estamos aqui aprendendo sobre o reino de Deus, esse reino de Deus vai crescer em nós, vai frutificar, vai produzir ramos e nós vamos acalentar muitas pessoas que vão com seus problemas maiores que os nossos. Vão nos procurar para que nós acalentemos, porque afinal de contas, nós somos espíritas, nós temos uma fé raciocinada, nós sabemos que a nossa vida é imortal, não é eterna, eterno só Deus. Nós somos imortais, nós vamos sair dessa encarnação e partirmos para uma outra. Os nossos problemas, nós vamos resolvê-los. Sempre que tiver um ombro amigo, um sirineu, Jesus teve um sirineu que o ajudasse a carregar a cruz. Por que nós não tenhamos também um sirineu para nos ajudar a carregar os nossos problemas? E por que não nós sermos os sirineus para ajudarmos nossos irmãos a carregar as cruzes que eles carregam? Quando nós olhamos para nós achamos que os nossos problemas são muito grandes, são infinitos, mas nem sempre. Às vezes o problema daquele que está do lado é muito maior que o nosso. Nós já temos em nós plantado uma semente de mostarda, e esta semente de mostarda tende a germinar, a crescer, a frutificar. Porque nós sabemos que a doutrina espírita nos desperta para o Evangelho de Jesus, sendo o Espiritismo o Consolador prometido, nós estamos sendo consolados pelos nossos mentores, pelos mentores desta casa, pelos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. É dessa forma que nós aqui estamos sempre em busca de levarmos o conhecimento do Evangelho. Eu agradeço a atenção de todos e, para finalizar, uma oração, uma prece de agradecimento. Divino Mestre, ao fim dessas palavras, nós agradecemos o apoio, a luz que nos destes, para que possamos entender um pouco mais do reino dos céus, ao qual deixaste para nós. Que possamos, Senhor, sermos esses galhos para podermos abrigar os nossos companheiros que precisam desse abrigo. Que assim seja.